Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com uma nova dica de Excel, né? Onde nós vamos ensinar a formatar uma tabela, né? Com o que a gente chama de linhas zebradas, né? O que seriam essas linhas zebradas? Seria uma linha de cada cor, ok? Então, fiquem com a gente aí nesse vídeo, né? Que vai ser muito legal e muito útil, provavelmente, essa dica para vocês, ok? Eu me chamo José Milton, sou o professor da Fantastic Info e vou estar trazendo aí essa dica para vocês. Antes da gente iniciar, vou pedir aí que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, né? Vamos ajudar aí a propagar, né? A disseminar aí o conhecimento, né? Que é sempre muito bom. Então, vamos iniciar. Então, nós vamos pegar uma tabela qualquer, né, uma tabela comum, e vamos fazer essa formatação, que muita gente chama de formatação com linhas zebradas, né? Um termo assim que algumas pessoas utilizam, que seria colocar uma linha de cada cor, né? Nossa planilha tem até uma zebrinha aqui, só pra gente lembrar, né? Que é vai ser o que? Uma formatação listrada. Eu quero listrar as minhas tabelas, né? O que muita gente faz seria o seguinte: quando tem que colocar uma linha de cada cor, a pessoa seleciona essas linhas e vai mudando as cores dela manualmente, né? Ó, uma por uma. Então ela vem aqui, vai ali na cor de preenchimento e escolhe a cor que ela quer. Então ela escolhe, por exemplo, vou escolher aqui um verde, ó. E aí eu escolhi o verde, ele colocou uma linha de cada cor. Então ela ficou listrada. Facilita na interpretação, quando a tabela é muito grande, com muitos dados, muito comprida, né? Tem várias colunas, isso acaba facilitando. Só que qual é o problema de eu colocar as linhas manualmente com cores? Se eu vier aqui, né, na minha tabela e inserir uma linha, ó, vou clicar aqui com o botão direito, vou pedir para inserir uma linha. Observem que eu inseri uma linha e automaticamente eu perdi a cor, ó, ficaram duas linhas brancas juntas. Se eu inserir mais uma, olha lá, ele vai inserindo essas linhas, sempre pegando com base a cor da linha anterior, e aí eu vou ter que fazer o quê? Eu teria que selecionar manualmente, ó, e mudar as cores. Aí essa daqui que estava branca eu teria que mudar, ok? Então isso aqui não é legal, porque o ideal seria o quê? Que quando eu inserisse uma linha, ele já mudasse isso automaticamente, certo? Então, o que outra coisa que pode acontecer? Se eu seleciono a minha tabela inteira, venho aqui na guia dados e peço para classificar a minha tabela, ó, eu vou pedir para classificar, e aí eu vou classificar ela, por exemplo, por nomes, ó. Vou pegar aqui por nomes, que eu vou querer colocar em ordem alfabética, ó, de A a Z, e dou um OK. Pronto, ó, ele colocou os nomes em ordem, porém as linhas com as cores ele misturou. Por quê? Nesse caso aqui, o Excel entende que a cor ela faz parte dos dados. Então, quando a gente muda uma informação, a gente insere, classifica, a cor ela acompanha esses dados. Então, acompanha a linha. Bem, então, dessa forma, não dá certo, né? Para a gente trabalhar. Tem que ser algo que fique automático. Então, vou vir aqui na minha planilha 2, né? E aí nós vamos deixar, né, a nossa tabela listrada, né? Como se fosse a nossa zebrinha que está aqui do lado para nos lembrar disso. Então, como é que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui a minha tabela inteira, toda a minha tabela, e eu vou precisar fazer a formatação a partir do quê? De um critério. Então, como é que eu vou dizer para o Excel que eu quero que ele pinte uma linha de cada cor? Para ele fazer isso, pintar uma linha de cada cor, eu vou precisar identificar essas linhas de alguma forma, que tenha algum padrão. Então o jeito mais prático dentro do Excel de eu fazer isso seria pelo número das linhas que eu tenho aqui ao lado, ó. Então eu tenho aqui os números das linhas, né? E aí eu posso identificar o número das linhas da planilha entre par e ímpar. O número da linha da planilha, tá? Não dos códigos que eu tenho aqui dentro, mas do número das linhas da planilha. Por quê? Independente da ordem que a minha tabela esteja, se eu classificar, se eu inserir linha, se eu excluir, essa numeração aqui da planilha, ela continua sempre a mesma, na mesma posição. Ele não muda a ordem delas. Então eu tenho linhas pares e linhas ímpares. Ok? E aí, para a gente poder entender, como é que eu identifico o número de uma linha? Por exemplo, como é que eu pego esse número aqui? Por exemplo, o número 18, como é que eu pego ele? Para o Excel saber que eu quero usar o número 18 dessa linha. Eu vou digitar aqui, igual
lim, que tem uma função do Excel, que é a função lim, que serve para pegar o número da linha. Então eu faço igual lim, abro e fecho parênteses e dou um Enter. Olha lá. Aí ele puxa, né, a função lim, ela puxa para mim o número da minha linha. E aí eu arrasto, olha lá. E aí ele traz o número da linha automaticamente, da linha onde está selecionado, onde eu apliquei a fórmula. Ok. A função lim, ela serve então para achar o número da linha. E agora como é que eu identifico se o número dessa linha é par ou ímpar, né? Para saber se ela é par ou ímpar, nós temos uma função, né? Temos uma função, né? Funções de informação que fazem isso. Que são as funções E. Então eu tenho uma função no Excel chamada EPAR. Então eu abro parênteses e eu vou perguntar o que para o Excel? É par, ou seja, a minha linha, a linha que eu estou, ela é par? E aí como eu poderia fazer isso? Eu poderia vir aqui e fazer assim, igual, né? Aí eu ponho o lim e fecho parênteses, olha lá. Eu estou perguntando para ele, é par da minha linha? Então a função lim vai pegar o número e a função é par vai me dizer se ela é par ou não. E dou um Enter, olha lá. Ele vai me trazer verdadeiro e aí eu puxo. Quando o número for par é verdadeiro, quando for ímpar é falso. Então eu vou pôr aqui, ó. Esse foi o que eu usei para achar o par, né? Opa. Par, aqui. Então, quando eu vou achar o número par, eu uso a função. E aí, se eu quiser achar o número ímpar, né? Se eu quiser saber se ele é ímpar, eu vou usar qual função? Se eu tenho a função é par, eu vou ter também a função é ímpar, né? Opa! Então, eu vou usar aqui a minha função é ímpar. Olha lá. É ímpar. Aí, eu clico o quê? Digito o lim. Abro, fecho parênteses, ó, e Enter. Então ele está me dizendo que, no caso do é ímpar, toda vez que o número da linha for ímpar, ele calcula. Toda vez que ele for par, ele coloca falso. Então o ímpar é verdadeiro e o par vai ser falso, usando a função é ímpar. Ok? Tudo bem, então vimos aqui como identificar se a linha é par ou a linha é ímpar. Só que aí onde que eu vou aplicar isso dentro da minha planilha, para ele mudar a cor das funções? Nesse caso, eu vou selecionar minha tabela e toda vez que eu quero fazer uma formatação a partir de um valor ou a partir de uma regra, um critério, nós temos que usar a formatação condicional, porque eu vou dar uma condição, né, para o Excel formatar a minha tabela. Então eu vou selecionar aqui, ó, todos os dados, que é a área que eu quero formatar. E vou vir aqui na formatação condicional e vou pedir aqui a opção de nova regra. Nova regra. Então eu vou criar uma regra nova. Aí, nesse caso, como é que eu vou criar? Eu não posso usar formatar apenas células que contenham, porque eu não vou fazer a formatação pelo que tem nas células. Eu vou fazer a formatação pelo número da linha que eu tenho, sabendo se ela é par ou ímpar. Então, nesse caso, eu vou usar aqui, ó. Usar uma fórmula para determinar quais células serão formatadas. E aí aqui, neste caso, eu vou colocar a fórmula que eu quero. Nessa situação que eu tenho, eu vou fazer o quê? Eu quero formatar as linhas pares de uma cor e as linhas ímpares de outra. Então eu venho aqui e digito aquela fórmula que a gente fez ali fora para testar. Então, por exemplo, igual é par, né? Então igual é par, abro parênteses, olha lá. E aí eu faço o quê? O par do quê? Da minha linha. Lim. Abro e fecho o parênteses do lim e fecho aqui novamente. Lembrando, o lim ele vai pegar o número da linha que está selecionada. Então, quando eu estiver na linha 4, ele pega a linha 4. Se estiver na linha 5, ele pegaria a 5, 6, assim sucessivamente. E aí, como o é par é uma função lógica, né? Uma função de formação, ela vai me retornar verdadeiro. Então, toda vez que a função é par encontrar a linha par, ele vai escrever verdadeiro e aí a minha formatação condicional vai ser aplicada. E aí quando isso aqui for verdadeiro, qual é a cor que eu quero que tenha? Então eu venho aqui no botão de formatar e eu vou escolher a cor. Então eu vou vir aqui no preenchimento, se eu quiser, como eu quero pintar a célula, e aí eu escolho a cor para as linhas pares. Então eu vou escolher aqui esse verde mais clarinho aqui, ó, quase branco, né? Um verde, um tom bem clarinho. Dou um OK, olha lá, ele ficou. Então toda vez que for par, ele vai colocar esse tom de verde, certo? E aí eu dou um OK novamente.
Pronto, olha lá, observem que ele já formatou as linhas pares, olha lá. Linhas pares, não é o registro, não é o código, aqui ó, ele formatou as minhas linhas pares. Aí eu volto lá na formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula. E aí eu faço a mesma coisa para o ímpar, então igual é ímpar, abro parênteses, ímpar do quê? Do número da linha selecionada, que aí eu puxo pela função lim. Então, ó, é ímpar da minha linha, vou lá na formatação, venho no preenchimento e escolho uma cor. Vou escolher essa daqui um pouco mais escura, ó. Tá? Se eu fiz um verdinho mais claro, esse verde mais escuro. Poderia ser qualquer outra cor. Vou dar um OK. Olha lá, já tenho. Então, toda vez que a função é ímpar for verdadeira, ele vai aplicar esse tom de verde aqui que eu escolhi. Aí eu dou um OK e pronto, ó. Clico, posso até clicar fora. Observem que ele fez a formatação para mim, ó, uma linha de cada cor. E aí como é que eu faço para saber se isso está certo? Se eu vier aqui, ó, no meio da tabela e inserir uma linha, ó lá, inserir uma linha, ó, observem que agora, ó lá, as cores, elas não ficam mais juntas. Se eu inserir ou eu excluir, as cores permanecem, né? Ele não está mais juntando elas. Porque toda vez que eu insiro uma linha, né? Então se eu inserir aqui uma linha, ó, a linha 7 é ímpar, então ele fica com esse verde. E aí as de baixo, como elas mudaram, cada dado foi para uma linha correspondente, ele faz a formatação novamente, né? Ele faz a verificação e formata. Se eu selecionar minha tabela, for lá na guia dados e pedir para classificar, e aí eu classificar por nome, valores de A a Z e der um OK, pronto, olha lá. Ele coloca em ordem alfabética, porém as cores permanecem. Ou seja, aqui nós já temos a nossa tabela com as nossas linhas zebradas, ok? Então observem que isso é legal para quando você tem uma tabela muito grande, uma base, você precisa fazer essa formatação de maneira visual, né? Então nós fizemos aí a formatação usando a função lim, né? Para identificar o número da linha, e a função é par e a função é ímpar para identificar se os números das linhas são pares ou ímpar. Tudo isso dentro da nossa formatação condicional. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Que vocês tenham aí aproveitado ela, que ela seja útil para vocês, ok? Compartilhem o nosso vídeo, né? Divulguem ele aí, o nosso canal, para os amigos, e nós vamos estar sempre trazendo dicas novas, novos conteúdos aí para vocês que possam ajudar no dia a dia. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem aí nos comentários, né? Nos escrevam, compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam no canal, né? E aí nós aguardamos vocês no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e até a próxima!